Se você está procurando aquela dica de como economizar no cafezinho ou como fazer planilha de gastos, este vídeo não é para você. Eu não estou aqui para te ensinar a ser um pobre organizado. Eu estou aqui para falar sobre o domínio real dos seus recursos, algo que no Brasil a gente raramente ouve com clareza. Educação financeira, ou como eu prefiro chamar, inteligência de capital, não é sobre números, é sobre poder. É sobre a habilidade de tomar decisões que não te deixem refém de um sistema que foi desenhado para te manter endividado. No Brasil, se você não entende as regras do jogo, você vira a peça do tabuleiro de outra pessoa. Muitos buscam a tal liberdade financeira, mas existe um degrau antes que ninguém te conta: a confiança financeira. A liberdade é o destino, o dinheiro na conta. A confiança é o motor. É a sua capacidade técnica de olhar para o mercado brasileiro, identificar uma oportunidade e gerar riqueza do absoluto zero. A liberdade pode ser tirada de você por uma crise ou uma mudança de governo, mas a confiança de saber fazer dinheiro é sua para sempre. O mito da escassez no Brasil. O brasileiro cresce com uma mentalidade de falta. O país está em crise, não tem dinheiro circulando, está tudo caro. Deixa eu te contar uma verdade que dói. O Brasil é um dos países onde o dinheiro mais troca de mãos no mundo. O problema não é a falta de dinheiro, é a falta de olhos treinados para enxergar para onde ele está indo. Dinheiro é um jogo, e como todo jogo, ele tem regras. Se você joga sem conhecer as regras da economia brasileira, juros altos, inflação, crédito e consumo, você vai perder todas as partidas. Eu vou te entregar hoje as 4 leis de ferro que vão elevar seu patamar financeiro para algo que você nunca experimentou, desde que você tenha a fome necessária para aplicar. Se você valoriza a verdade sem filtro, já mostra a sua presença clicando no gostei, porque o que eu vou falar agora, a escola fez questão de esconder de você. Imagine o Pedro. O Pedro é o brasileiro padrão. Ele trabalha 44 horas por semana, pega o salário e a primeira coisa que faz é olhar o limite do cartão de crédito. Ele recebe o Pix e, em vez de pensar em como aquele valor pode trabalhar para ele, ele corre para pagar o churrasco, a parcela do carro financiado em 60 vezes e o celular de última geração. O Pedro é vítima da ignorância financeira. Ele acha que ser rico é ter coisas, quando na verdade ser rico é ter ativos. No Brasil, 70% das pessoas que ganham prêmios grandes ou heranças inesperadas perdem tudo em tempo recorde. Sabe por quê? Porque elas têm a conta cheia, mas a mente continua vazia de instrução. Se você quiser ser rico a longo prazo e não apenas parecer rico por um fim de semana, você precisa quebrar o ciclo do Pedro agora. Obstáculo 1. A sabedoria dos que não têm nada. Por que o brasileiro não aprende sobre finanças? Primeiro, por causa do que chamamos de senso comum. Você cresceu ouvindo que dinheiro é a raiz de todo mal ou que é melhor ser pobre e honrado. Essas são mentiras contadas para que você aceite a mediocridade. Outro erro é a demonização da dívida. No Brasil, fomos ensinados a ter pavor de dívida, mas ninguém nos explicou a diferença entre dívida de consumo, aquela que te mata, e dívida de alavancagem, aquela que te enriquece. Se você quer aprender a nadar, você não pergunta para quem tem medo de água. Se você quer aprender a ganhar dinheiro no Brasil, pare de ouvir conselhos de quem está com o CPF negativado ou de quem vive reclamando do governo no grupo da família. Procure quem já chegou onde você quer estar. Obstáculo 2. A zona de conforto e a autoestima. A segunda razão é psicológica. Para gerar riqueza no Brasil, você precisa de uma autoestima inabalável. O sistema quer que você se sinta pequeno. Se você não acredita que merece o sucesso, você vai se auto-sabotar. Você precisa se visualizar no topo antes mesmo de dar o primeiro passo. Isso não é papo de autoajuda, é estratégia. A confiança te dá o carisma necessário para fechar negócios e a coragem de sair da zona de conforto. No Brasil, o sucesso exige risco. Quer abrir um negócio? Você vai ter que lidar com burocracia, impostos e incertezas. Se você tiver medo de falhar, você já perdeu antes de começar. A confiança é o que te mantém de pé quando a pressão do mercado brasileiro tenta te derrubar. Regra 1. O perigo do desconhecido. Investir é obrigatório, mas investir sem entender é suicídio financeiro. Você nunca vai ficar rico de verdade sendo apenas um funcionário. Você precisa ser um investidor de si mesmo.
Invista no seu cérebro. No mercado brasileiro, a informação vale mais do que o ouro. Se você não sabe como funciona o fluxo de caixa, o marketing ou a gestão, você será engolido pela concorrência. Investimento imobiliário e bolsa. Muita gente entra na Bolsa Brasileira, B3, achando que é cassino. Compram o que não conhecem e vendem no desespero. Seja no setor imobiliário ou em ações, a regra é clara. Se você não consegue explicar como aquele investimento gera lucro, saia dele imediatamente. Existem tubarões no mercado esperando por sardinhas desinformadas. Regra 2. A dívida como arma de destruição ou construção. Aqui o jogo se separa. A maioria dos brasileiros usa a dívida para comprar passivos, coisas que tiram dinheiro do bolso, roupas, festas, carros. Isso é dívida de morte. Mas quem entende de dinheiro usa o crédito bancário para alavancar ativos. Imagine pegar um empréstimo com juros controlados para expandir uma operação que rende o dobro desses juros. Isso é inteligência. O problema não é o banco, o problema é como você usa o dinheiro do banco. No Brasil, o crédito é caro, mas para quem sabe operar, ele é a escada para o próximo nível. Regra 3. A mentalidade da abundância. Pensar como rico não é gastar o que não tem. É agir com a disciplina de quem sabe que o dinheiro é uma ferramenta. Pare de focar em economizar R$ 2 no transporte e comece a focar em como gerar mais R$ 2.000 de renda extra. Viver abaixo das suas possibilidades é uma estratégia defensiva excelente para começar. Mas você não ganha o campeonato jogando só na defesa. Você precisa de ataque. Você precisa de habilidades que o mercado brasileiro paga caro para ter. Em vez de ser um poupador obsessivo, torne-se um gerador imparável de valor. Isso vai mudar sua percepção de oportunidades. Você vai passar a ver lucro onde os outros só veem crise. Regra 4. Habilidades que geram ativos. O que realmente te enriquece no Brasil? Não é seu diploma, é a sua capacidade de resolver problemas complexos. Existem habilidades de alta renda que são universais. Vendas, negociação, gestão de tráfego, liderança. Um ativo é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso enquanto você dorme ou enquanto você faz outra coisa. Um passivo é tudo que drena sua conta. O segredo é usar suas habilidades para adquirir ativos de forma agressiva. Identifique o que você faz de melhor e transforme isso em uma máquina de gerar recursos. Se você continuar trocando apenas o seu tempo por um salário fixo, você nunca terá o controle real da sua vida. A pergunta que fica agora não é se você entendeu as regras, mas se você tem o estômago para aplicá-las em um país tão desafiador quanto o nosso. O jogo está apenas começando, e a maioria das pessoas desiste exatamente neste ponto, quando a teoria precisa virar prática. A engrenagem oculta. O sistema brasileiro de juros. Para você que ainda está aqui, agora o jogo fica sério. Você já entendeu que a mente precisa mudar. Mas agora vamos falar de como o dinheiro se comporta no território brasileiro. O Brasil é, historicamente, o paraíso dos rentistas e o cemitério dos despreparados. Por quê? Por causa da dinâmica dos juros compostos aplicada à nossa realidade de Selic alta. Enquanto o brasileiro comum sofre para pagar o juro do rotativo do cartão, que é uma das maiores agiotagens legalizadas do planeta, o investidor inteligente está do outro lado da mesa. Ele não empresta dinheiro para o consumo, ele financia a dívida do Estado ou de grandes empresas. Mas aqui está o segredo que os grandes bancos não querem que você perceba. A inflação no Brasil não é um acidente, é uma ferramenta. Ela corrói o poder de compra de quem guarda dinheiro embaixo do colchão ou na poupança. Se você deixa seu dinheiro parado na conta corrente, você está ficando mais pobre a cada hora que passa. A inflação é o imposto invisível que pune quem não tem educação financeira. Por isso, a sua primeira missão não é guardar dinheiro, é proteger e multiplicar. A armadilha do status social no Brasil. Vamos tocar em uma ferida aberta, a cultura do parecer rico. No Brasil, o status é uma moeda de troca social perigosa. As pessoas se endividam para frequentar lugares onde não podem pagar, para usar roupas que não condizem com sua realidade, tudo para alimentar uma imagem no Instagram. Isso é o que eu chamo de escravidão de grife. Você trabalha o mês inteiro para pagar a parcela de um SUV, que perde 20% do valor assim que sai da concessionária, enquanto o dono da concessionária está usando esse mesmo dinheiro para comprar terras ou fundos imobiliários.
A inteligência financeira exige que você tenha o estômago para ser o pobre da mesa de jantar por um tempo enquanto constrói o seu império no silêncio. No Brasil, o sucesso real é silencioso. Quem faz muito barulho com correntes de ouro e carros importados sem ter uma base sólida de ativos está apenas a um passo da falência. Você precisa decidir hoje. Você quer a aprovação dos outros ou a sua independência real? O conceito de pele no jogo. Agora preste muita atenção na escolha dos seus mentores. O mercado brasileiro está inundado de gurus que nunca emitiram uma nota fiscal de serviço real ou nunca geriram uma folha de pagamento. Eles vivem de vender a ilusão do ganho fácil. No mundo real dos negócios brasileiros, o que vale é a pele no jogo. Você deve ouvir quem tem cicatrizes, quem já sobreviveu a planos econômicos mirabolantes, quem já viu o dólar disparar e teve que renegociar com fornecedores na base da pressão. A educação financeira real é prática. É saber que no Brasil o jogo muda conforme a política e você precisa ter um plano B, C e D. Você já ouviu falar em proteção patrimonial? Sabe como blindar o que você constrói contra as instabilidades jurídicas do nosso país? A maioria dos empreendedores brasileiros trabalha 10 anos para construir algo e perde tudo em 6 meses por falta de estrutura jurídica e financeira. Se você não sabe o que é uma holding, se você não entende como separar o seu patrimônio pessoal do risco da sua empresa, você está andando em um campo minado sem detector de metal. A transição do trabalho braçal ao trabalho intelectual. O próximo passo para a riqueza é entender a escala. O trabalho braçal não escala. Se você depende apenas das suas mãos e do seu tempo físico, você tem um teto de ganhos. Para romper essa barreira no Brasil, você precisa de alavancagem intelectual. Isso significa criar sistemas. Pode ser um software, uma equipe de vendas treinada, uma carteira de imóveis ou um canal de distribuição digital. O segredo dos multimilionários brasileiros não é que eles trabalham mais duro que você. O pedreiro trabalha muito duro e não é milionário. O segredo é que eles trabalham em coisas que escalam. Eles criam processos que funcionam enquanto eles dormem. Eles entendem que o tempo é o único recurso não renovável. Se você gasta seu tempo fazendo tarefas de R$20 por hora, você nunca terá tempo para planejar as jogadas de R$20 mil por hora. Você precisa delegar a operação e focar na estratégia. Mas como fazer isso sem dinheiro inicial? Como começar essa transição se você está atolado em dívidas ou ganhando um salário mínimo? A engenharia da renda extraordinária. Esqueça a renda extra de fazer bico. Estamos falando de construir canais de entrada de capital que não dependem da sua presença. No Brasil, isso começa com a identificação de nichos negligenciados. Onde as pessoas estão reclamando mais, onde o serviço é pior, lá está a sua oportunidade. A inteligência de capital te ensina a olhar para o caos e ver lucro. Se o transporte é ruim, surge a oportunidade logística. Se a educação é falha, surge a oportunidade de treinamento. Se o sistema financeiro é burocrático, surgem as fintechs. Você precisa parar de ser um consumidor de problemas e passar a ser um fornecedor de soluções. Mas há um detalhe que ninguém te conta sobre o momento exato de investir. Existe um ciclo econômico no Brasil que se repete a cada década. Existe um momento de comprar, quando todos estão desesperados e vendendo seus ativos a preço de banana, e um momento de vender, quando a euforia toma conta e até o seu vizinho está dando dicas de investimento no churrasco. Saber identificar em que fase do ciclo estamos é o que diferencia quem vai ficar rico de quem vai apenas sustentar a riqueza dos outros. Agora, entramos em um território ainda mais profundo. Imagine que você já tem o conhecimento, já tem a mentalidade, mas o ambiente ao seu redor é tóxico. O Brasil tem uma cultura de inveja do sucesso que pode destruir seus planos antes mesmo deles saírem do papel. Como navegar em um mar de negatividade e ainda assim manter o foco no crescimento exponencial? Como proteger a sua energia e os seus recursos de quem só quer sugar o seu resultado? A resposta para isso está em um conceito chamado antifragilidade financeira. Entrar no estado de antifragilidade é o que separa os sobreviventes dos dominadores no mercado nacional. O termo, criado por Nassim Taleb, ganha uma força brutal no Brasil. O frágil é aquele que quebra na crise. O robusto é aquele que aguenta o golpe e continua igual. Mas o antifrágil é aquele que fica melhor com a desordem. No Brasil, a crise não é uma exceção, é a regra. Se o dólar sobe, o antifrágil já tem parte do patrimônio dolarizado ou exporta serviços. Se a taxa de juros dispara, ele para de focar em empréstimos e passa a viver da renda fixa que o próprio governo é obrigado a pagar. Para ser antifrágil aqui,
Você não pode ter apenas uma fonte de renda. Depender de um único salário ou de um único cliente em solo brasileiro é como caminhar em uma corda bamba sobre um poço de tubarões. Você precisa construir o que eu chamo de arquitetura de fluxos. São entradas de dinheiro que vêm de direções diferentes. Enquanto uma fonte sofre com a sazonalidade, a outra compensa com a inflação. É essa diversificação estratégica, e não a sorte, que constrói as maiores fortunas do país. Mas para chegar nesse nível, você precisa dominar a arte da negociação de alto impacto. No Brasil, tudo é negociável. Se você aceita o primeiro preço, a primeira taxa do banco ou o primeiro salário oferecido, você está deixando dinheiro na mesa. A educação financeira real te ensina que a margem de lucro muitas vezes não está na venda, mas na compra. Saber negociar é entender a psicologia do brasileiro. É saber usar o gatilho da escassez, da autoridade e principalmente da reciprocidade. Quem domina a comunicação domina o fluxo de caixa. Se você tem vergonha de vender ou de pedir desconto, você tem um bloqueio de riqueza que nenhuma planilha vai resolver. O dinheiro flui para quem sabe comunicar o valor daquilo que faz. E o mais importante, você precisa aprender a dizer não. Dizer não para aquele investimento da moda, dizer não para o sócio que só traz problemas, dizer não para o gasto que só serve para massagear o seu ego. Cada não que você dá para algo medíocre é um sim que você guarda para uma oportunidade extraordinária. A construção do patrimônio geracional. Chegamos ao ponto onde a inteligência financeira se transforma em legado. Muita gente passa a vida inteira correndo atrás do dinheiro, mas os verdadeiros mestres fazem o dinheiro correr atrás deles através da construção de ativos reais. No Brasil, os ativos mais resilientes ao longo das décadas têm sido participação em empresas, ser dono de uma fatia de algo que resolve problemas reais, imóveis estratégicos, terras e estruturas que se valorizam com a urbanização e protegem contra a inflação, habilidades insubstituíveis, aquilo que você sabe fazer e que nenhuma inteligência artificial ou crise pode tirar de você. O seu objetivo final não deve ser acumular papel moeda que o governo pode imprimir à vontade. O seu objetivo deve ser acumular poder de compra e liberdade de tempo. O patrimônio geracional é aquele que você constrói de forma tão sólida que seus filhos e netos terão uma base para empreender e não apenas para consumir. Este roteiro não foi feito para ser ouvido e esquecido. Ele foi desenhado para ser o ponto de ruptura na sua forma de enxergar o Brasil e o seu dinheiro. A educação financeira não é um evento, é um processo contínuo de refinamento da sua percepção. A maioria das pessoas vai terminar este vídeo e voltar para a mesma rotina de reclamações, esperando que o governo mude, que o patrão aumente o salário ou que a sorte bata à porta. Mas você não. Se você chegou até aqui, você agora possui um mapa. Você sabe que a riqueza no Brasil é uma questão de estratégia, paciência e execução agressiva das regras do jogo. Não espere o cenário perfeito, porque no Brasil ele não existe. O cenário perfeito é aquele que você cria com as ferramentas que tem agora. Comece investindo no seu conhecimento, proteja-se da inflação, fuja das dívidas de consumo e foque obsessivamente em construir ativos. O caminho para a liberdade financeira e para a autoconfiança total está à sua frente. As regras foram dadas, o campo de jogo está aberto e o cronômetro está rodando. A única pergunta que resta é: você vai continuar sendo um espectador da riqueza alheia ou vai finalmente assumir o controle do seu destino financeiro? A escolha, como sempre, é inteiramente sua. O jogo começou. Nos vemos no topo.